E hoje eu separei aqui um texto que encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vou ler apenas 2 versículos com vocês. Tudo bem, pessoal? Olha, eu estava pensando aqui em algumas coisas que eu compartilhei com vocês nesses últimos vídeos aí, um vídeo ou dois. Assiste lá, pessoal. Eu trouxe aquele texto assim que Jesus chega, né, no meio dos discípulos e ele diz: paz seja convosco. E eu falei, né, entre outras coisas, com outras palavras, eu lembro que eu disse assim que falei, né, do poder de Deus, que nem sempre o poder de Deus ele se manifesta assim de maneira mirabolante. Que o poder de Deus ele tem N maneiras de ser manifesto aí. E eu disse assim, né, com outras palavras, que a paz, né? A paz também é poder de Deus, a alegria é poder de Deus. E eu fiquei pensando assim, porque poder, né? O que é o poder, né? O poder é algo que transforma. O poder é algo que, assim, dizer que quando ele chega, quando ele é ministrado, manifesto, alguma coisa acontece, alguma mudança acontece. Então ele vem para revolucionar, vamos dizer assim, né? Pode se manifestar de maneira a paz, né? Se você chega, né, em um lugar atribulado e você manifesta, né? Você ministra paz. Aí, pessoal, aí acontece algo, né? Então as coisas mudam, né? Mesma coisa com alegria. Então, é só para dizer assim que eu quero só confirmar, né? Pensei mais um pouquinho sobre o que eu disse e continuo dizendo assim, né? Pensando assim e com essa mentalidade, entende, pessoal? Então vamos para o texto que eu separei aqui hoje para compartilhar com vocês, que o tempo voa. Então, diz aqui, ó, no capítulo 2 do livro do Evangelho de Marcos, versículo 16, diz assim: E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, Jesus escutando, né? Imagina aqui. Tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Jesus é lindo, né, pessoal? Eu amo Jesus. Jesus tem umas coisas assim que a gente tem que se render mesmo a ele e dizer, faz sentido, né? Então aqui diz os escribas e fariseus. Então, os escribas e fariseus eram doutores da lei, né? Homens importantes, vamos dizer assim, homens engravatados, né? Aquele tipo de pessoas que não me toquem, né? Que não se junta a qualquer um. Então, né? São os tais, né? E ali eles estavam diante, né, do Filho de Deus. Então, é como olhar assim e não entender. Como assim, né? Parece que o Filho de Deus é algo importante, né? Tem que ser algo, assim, alguém muito, vamos dizer assim, eu ia usar uma palavra atual, não sei se cabe aqui, empoderada, né? Aquela pessoa não imponente, né? Então deveria ser uma pessoa imponente, né? Uma pessoa, né? Não é qualquer um que vai se chegar a ele, precisa marcar horário, né? Ele tem que ver a quem ele vai atender. Então eu imagino que eles esperavam um Jesus assim, um filho de Deus assim, né? E Jesus, né? Jesus
aí na sua simplicidade ia lá com os pecadores, com o povão, né, vamos dizer assim, e eles ficavam indignados com isso. Eles falavam, não é possível, meu Deus, você é filha de Deus, tem que ser algo muito especial, diferenciado, né? Mas não, Jesus, ele era assim, eu sinto Jesus assim, muito despojado, sabe, pessoal? Eu gosto de falar de Jesus assim também um pouco, sabia? Porque eu sinto ele assim, uma pessoa despojada, né? Sem aquela coisa, né, de ficar aí escolhendo com quem pode falar, com quem não pode, sabe? Fazendo assim, tipo, acepção de pessoa. Eu sou filho de Deus, né? Eu não vou aqui falar com qualquer um. Não. Jesus era do povo, né? Ele chegava junto, né? Ele comia junto. Então, para isso ele veio. E é muito lindo o que ele diz, né? Ele diz que os sãos, né, não precisam de médico. Então, eu pensei assim, em pensar, em dizer com vocês assim, que então Jesus, ele é remédio, né, pessoal? Jesus, ele é remédio, Jesus, ele é médico. Então, quando ele chega nas nossas vidas, ele chega para nos curar, né? Para nos ouvir, assim, quando a gente vai ao médico, a gente fala, né? Diz o que está acontecendo para que o médico receite, aí o médico dê uma instrução, né? Passa um medicamento, dê uma direção. Jesus é assim, né? Como médico. Então, quando ele chega nas nossas vidas, é com essa função de médico, né? E também de remédio para nos curar, entende? E ele é amigo, né? Ele é conselheiro. Ele não vai chegar nas nossas vidas assim já nos julgando, né? Ele é amigo, ele nos escuta com amor. Mas assim, mas Jesus, ele não é assim comum, né? Vamos dizer assim, não é bagunçado, né? Jesus também, ele é justo, ele também puxa a nossa orelha, né? Ele também chama a nossa atenção, que ele nos ama, ele quer nos ensinar. Ele não compactua com coisas erradas, né? Com as injustiças, né? Com as artimanhas malignas, né? Que às vezes a gente tem no coração, né? Coisas ruins, né? Maldade, ele não compactua com isso. Ele é amigo, né? Ele vou dizer assim, ele é de boa com nós, ele anda junto com nós, ele é leve, eu gosto de sentir ele assim, mas ele sabe ser, ele é justo, né? Ele sabe chamar a nossa atenção, entendeu? Nos ensinar, nos exortar. É como ele dizer assim, olha, eu sou aqui, né? Sou teu amigo, mas eu também sou o teu conselheiro, né? Não vai achando que é assim, de qualquer jeito caminhar comigo. Você precisa melhorar suas atitudes, né? Você precisa ser parecido comigo, entende? Então é isso, pessoal. Olha, pense sobre isso e eu quero te convidar assim a ser parecido com Jesus, né? Parecido com Jesus. Você não precisa, eu não preciso ser aquela pessoa de nariz empinado, sabe? Que faz aí concessões para falar com as pessoas. Ai, mas esse fulano aí né? Esse aí não tem como chegar, isso aí é gente que, sabe, fazer assim, acepção de pessoas. Não, jamais, pessoal. Eu quero convidar você a ser parecido com Jesus, a ser amigo, né? A chegar junto, entende? A dar um ombro amigo. Tá bom, pessoal. E pense sobre isso, Deus te abençoe, que você possa aí andar com Jesus, ser parecido com Ele e levar a presença de Jesus onde quer que você vá. Tá bom? Que Deus te abençoe hoje e sempre.